Uma mãe elfa tranca sua filha pequena em um armário, pedindo desesperadamente para ela não fazer barulho, não importa o que ouça, pois aquilo é apenas um jogo de esconde-esconde. A garotinha, chamada Arwen, escuta sons assustadores lá fora e pergunta por sua mãe. Mas a elfa coloca o dedo nos lábios, pedindo silêncio e ordenando que ela fique ali até que a mamãe diga que está tudo bem. De repente, um barulho estrondoso ecoa. Arwen estremece de medo e, ao olhar por uma fresta, mal consegue enxergar o que está acontecendo, chamando pela mãe em silêncio. Diante dos olhos marejados da pequena elfa, a terrível realidade se revela. Sua mãe foi brutalmente assassinada por um monstro imenso que segura uma espada ensanguentada. O monstro começa a farejar o ar, sentindo o cheiro da menina e apronta perigosamente do armário onde ela se esconde. Quando está prestes a alcalá, um jovem surge de repente, desferindo um golpe violento na cabeça da criatura. Com extrema agilidade, o rapaz elimina o monstro com sua adaga, salvando a garotinha que chora encolhida de pavor. O jovem se aproxima, pergunta se ela está bem e explica que veio para ajudá-la, mas que precisam sair dali rapidamente, porque o lugar é perigoso. Segurando a pequena Arwen firmemente em seus braços, ele chuta a porta e corre em direção à saída, deparando-se com um bando de orques furiosos no vilarejo. Para acalmar a garota, o jovem pede que ela feche os olhos e propõe que contem juntos até 10. Iniciando uma fuga frenética enquanto abate cada monstro no caminho. Ele golpeia e avança de forma implacável, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até conseguir escapar completamente do cerco inimigo. Após alcançarem a floresta, o rapaz decide que é seguro descansar um pouco antes de seguirem para a cidade. Revelando que seu nome é Hatem, Arwen elogia o nome dele, e os dois caminham juntos, lavando o rosto em um riacho e tentando recuperar as forças. Hatem nota o cansaço da menina e pergunta se ela está com fome. Apontando para uma árvore e perguntando se ela já comeu a fruta Nashiel, cuja casca também é saborosa. Ele colhe os frutos de forma gentil, entrega um pedaço para Arwen e os dois finalmente encontram um breve momento de paz e sustento em meio ao caos. Enquanto tenta comer a fruta, as lágrimas rolam pelo rosto de Arwen ao se lembrar de sua mãe, deixando Hatem em um silêncio pensativo. À noite, sob o estalar de uma fogueira, a pequena elfa chora encolhida enquanto o jovem observa sua dor profunda. Em seus sonhos, Arwen relembra os momentos felizes em que sua mãe preparava a comida e brincava com ela à mesa. Mas a realidade retorna cruelmente, quando ela acorda resmungando e chorando pela mãe na escuridão. No dia seguinte, Hatem a desperta com um bom dia e os dois seguem viagem, deparando-se com montanhas imensas e criaturas voadoras perigosas que Arwen inocentemente confunde com passarinhos. Após escaparem de um ataque aéreo repentino, eles finalmente avistam uma cidade gigantesca no horizonte. Um lugar repleto de movimento e pessoas de todas as raças que deixam a garotinha maravilhada e assustada. Hatem a guia até um edifício imponente, explicando que ali é um lugar seguro, onde ele entrega seu relatório sobre o massacre do vilarejo e a existência de mais de 50 bandidos semi-humanos. Determinado a partir para uma missão de extermínio imediata, o jovem recusa o descanso e pede para a recepcionista cuidar de Arwen, oferecendo-lhe comida. Ao se despedir com um carinho na cabeça, a menina entra em desespero, agarra suas roupas chorando e implora para ele não ir, pois não quer ficar sozinha. Amparada pelos funcionários da guilda, Arwen não aguenta a separação. Corre em direção à porta e grita pelo nome de Hatem no meio da rua movimentada. Ao perguntar se ele vai voltar, o jovem guerreiro se vira com um sorriso acolhedor. Promete que sim e segue seu caminho com um olhar sério, deixando a pequena elfa sob proteção enquanto ele parte para a batalha. Na ferraria, a tensão dá lugar a um momento cômico quando o ferreiro dá um cascudo em sua aprendiz atrapalhada por tentar aceitar encomendas antes da hora. Enquanto ela resmunga no chão, o homem entrega armas novas a um jovem guerreiro de cabelos escuros e olhar cansado.
dizendo que é um trabalho sob encomenda especial. Curiosa, a aprendiz pergunta como o mestre conhece aquele cliente tão incomum que quase nunca aceita pedidos personalizados. É nesse instante que a mente do ferreiro viaja para o passado, relembrando o dia em que o mesmo jovem misterioso enfrentou uma fera colossal sozinho, arriscando a própria vida para salvá-lo junto com sua filhinha no meio de um massacre. Ele era o benfeitor daquela família. De volta ao presente, a pequena Arwen é recebida em um orfanato ou lar acolhedor por Clarel, uma doce mulher que revela também ser uma meio-elfa, para descontrair e tirar a poeira da viagem. Clarel prepara um banho quentinho para a garotinha, lavando seus cabelos com carinho apesar dos pequenos protestos e da Gia completamente limpa e fofinha. Arwen é levada para o seu novo quarto, um espaço calmo e seguro com uma janela por onde entra a luz do sol. Ao ficar sozinha, o peso da solidão retorna. Ela abraça seu pequeno bichinho de pelúcia, o Poru, e chora baixinho, expressando o desejo doloroso de ver sua mãe e voltar para casa. Porém, a melancolia é interrompida pelo barulho na janela, duas crianças locais. A enérgica Gorotunayu e o calmo Ben aparecem de surpresa. Com muita animação e sapatos sujos de lama, eles dão as boas a Arwen. Elogiam seu nome e já a convidam para brincar logo após o almoço, trazendo um raio de esperança e novas amizades para o coração da pequena elfa. Enquanto a pequena elfa tenta se enturmar com os novos amigos, Nayu e Ben começam a planejar uma brincadeira de escom pela casa. Porém, ao aceitar o convite, um terrível gatilho mental é ativado no coração de Arwen, a simples ideia de se esconder traz de volta as memórias mais sombrias de seu passado traumático, fazendo-a visualizar o rosto grotesco e aterrorizante dos monstros que destruíram sua vida. Em choque absoluto, a garotinha desaba em lágrimas pesadas e começa a vomitar de puro pavor, deixando os novos amigos completamente paralisados e sem entender o que aconteceu. Clarel entra correndo no cômodo ao ouvir o choro e tenta acalmar a pequena elfa nos braços, enquanto manda Ben e Nayu irem para o refeitório. No corredor, as crianças se sentem culpadas, sussurrando se fizeram algo de errado mais uma vez. Colocando a menina para dormir, Clarel reflete com tristeza que a dor de Arwen é muito pior do que ela imaginava. Ela sabe que nenhuma palavra vai trazer conforto imediato para aquela alma despedaçada, restando apenas o dever de ficar ao seu lado e vigiá-la até que ela se sinta minimamente segura. Clarel olha para o teto e mentaliza que, embora conheça bem a dor de um trauma devastador, ela tem fé de que, algum dia, a força para se levantar vai criar raízes no peito da garota. Essa força interior e determinação implacável são exemplificadas na figura do jovem guerreiro de cabelos escuros, que corre pela floresta de forma frenética, ofegante e empunhando suas armas com um poder devastador. A narrativa então corta para o passado, há meia hora atrás na densa floresta, acompanhando a perspectiva de Hizri, uma jovem batedora de 19 anos. Com apenas 2 anos de experiência como aventureira, ela acreditava que sua vida estava correndo bem após finalmente se acostumar com a rotina de missões. Durante o reconhecimento para o seu grupo de veteranos, Hizri avistou a silhueta de um enorme semi-humano. Julgando que a criatura não seria uma grande ameaça por estar sozinha, ela enviou um sinal para alertar seus companheiros. Foi o pior erro de sua vida. Baixando a guarda por um instante, Hizri foi surpreendida por um ataque brutal de um segundo monstro menor que surgiu furtivamente pelas suas costas. Um soco violento a arremessou pelos ares, quebrando sua consciência enquanto ela assistia, impotente, seus aliados correrem para o combate. Apesar de serem guerreiros experientes, todo o grupo de elite foi brutalmente massacrado em questão de instantes por apenas 2 semi-humanos. Ao acordar do desmaio, ensanguentada e cercada pelos cadáveres de seus amigos, Hizri se vê encurralada pelas feras. Encarando a morte de perto, ela se arrepende profundamente de ter saído de sua vila, pensando que teria sido melhor implorar para sobreviver como uma camponesa do que morrer daquela forma cruel. No momento exato em que a espada do monstro está prestes a decapitar a jovem, uma gigantesca lâmina de machado surge do nada, partindo a criatura maior ao meio com um estrondo ensurdecedor. O segundo Semo entra em pânico, mas antes que consiga reagir, o misterioso guerreiro se move como um raio, decepando o monstro em um único e violento corte que espalha sangue por toda a vegetação. Paralisada no chão e chorando de puro choque, Hizri encara o salvador de cabelos escuros, que arfa pesadamente envolto em uma aura de pura pressão. Totalmente impressionada e aterrorizada com a velocidade humana do rapaz, ela se pergunta, em transe, se aquele homem diante dela é realmente um ser humano. Após o massacre avassalador, o jovem guerreiro embainha suas armas e encara a trêmula batedora caída no chão, perguntando se ela ainda consegue se mover. Ainda em choque,
A garota balbucia que sim. Com um olhar sério e focado, o rapaz a orienta a procurar um lugar seguro para se esconder imediatamente, avisando que o pessoal da guilda não deve demorar a chegar. Antes de partir, ele deixa um último aviso crucial, para que ela não retorne em direção à cidade. Enquanto observa a silhueta do guerreiro sumir entre as árvores, a batedora se pergunta, perplexa, quem diabos era aquele homem que parecia estar apenas de passagem? Sozinha no silêncio da floresta, cercada pelos corpos de seus antigos aliados, ela desaba em lágrimas. Questionando se realmente foi salva e concluindo que o melhor a fazer é abandonar de vez a vida de aventureira. A narrativa então faz uma viagem no tempo para poucos dias atrás, na pacífica vila de Normia. A rotina local exalava tranquilidade, mostrando a carismática elfa Machan carregando uma cesta cheia de vegetais frescos para a casa de seu tio Lati, no caminho. Ela cumprimenta a pequena Arlaçan e conversa alegremente sobre como está ajudando sua avó, que infelizmente havia caído da cadeira no dia anterior e não conseguia andar direito. Era um cotidiano simples, onde dezenas de elfos e moelfos compartilhavam uma convivência harmoniosa. Porém, toda essa paz construída foi brutalmente estilhaçada por uma onda de violência sem sentido. Uma horda de monstros implacáveis invadiu o vilarejo, iniciando uma carnificina terrível. A mesma Meishan que sorria há pouco tempo foi violentamente subjugada por um monstro colossal, tendo seus cabelos puxados e sua vida ceifada sem qualquer piedade. O cenário transformou em pura devastação e chamas. Tão rápido quanto começou, a brutalidade terminou, deixando para trás um vilarejo completamente destruído e uma pilha de cadáveres, sob o olhar cruel e imponente do líder dos invasores. É nesse cenário apocalíptico que a perspectiva retorna ao nosso determinado protagonista de cabelos escuros. Empunhando firmemente seus 2 cutelos gigantes, o rapaz avança em disparada rumo às ruínas da vila enfumaçada. Ao chegar, ele se depara com o horror. As feras estão devorando e profanando os corpos dos elfos caídos no chão. Percebendo a aproximação de um estranho, os monstros se viram surpresos, mas o protagonista não dá tempo para reações. Ele respira fundo e, com um movimento ascendente brutal, decapita o primeiro inimigo em uma explosão de sangue escuro. Logo em seguida, ele gira o corpo com maestria, fatiando outra fera com precisão cirúrgica. No entanto, ao olhar ao redor, o jovem guerreiro percebe que a situação ali é muito diferente do combate na floresta. Os números dos inimigos aumentaram drasticamente. Ele questiona se eles estão vindo de algum outro lugar, mas decide deixar as dúvidas de lado para focar em seu único objetivo, eliminar cada um deles. Movendo-se como um verdadeiro turbilhão de lâminas, ele avança decapitando e retalhando os monstros que surgem pelo caminho. Mesmo quando percebe que o exército inimigo está bem organizado e conta até com atiradores de besta na retaguarda, o rapaz não recua um único passo, transformando o campo de batalha em um absoluto banquete de retaliação. No meio do caos, os lacaios começam a clamar desesperadamente pelo seu líder, enquanto uma figura colossal e intimidadora se destaca na retaguarda. Usando uma máscara que cobre seu rosto e empunhando um escudo pesado ao lado de uma espada massiva, o comandante daquela horda avança com passos firmes. Os olhos dele brilham com uma malevolência fria enquanto ele observa o estrago causado pelo invasor. O jovem guerreiro, percebendo a nova ameaça, continua seu avanço implacável, girando seus cutelos em um arco perfeito de 360 graus que retalha os últimos soldados comuns que tentavam cercá-lo. Sem qualquer hesitação, o poderoso líder ergue sua lâmina gigante e parte para o confronto direto. O protagonista avança em alta velocidade, mas ao desferir o primeiro golpe, sente o impacto brutal da defesa do monstro. Para a surpresa do rapaz, aquele oponente não era apenas forte, mas incrivelmente veloz. O comandante desfere um golpe de escudo devastador, forçando o jovem a saltar para trás para reajustar sua postura. Recuperando o equilíbrio no solo rochoso, o guerreiro arfa pesadamente, reconhecendo mentalmente que aquele inimigo é completamente diferente de tudo o que enfrentou até ali. A batalha atinge um nível técnico impressionante. Os dois trocam golpes em uma velocidade quase invisível a olho nu, faíscas voando a cada colisão de metal. O líder dos monstros avança com um corte descendente com todo o seu peso, determinado a esmagar o oponente de uma vez por todas. Concentrando toda a sua energia, o protagonista fixa seus olhos brilhantes no alvo, cruza suas armas e apara o ataque com uma força descomunal. Em um único movimento de kotak cirúrgico, a pressão do golpe do jovem é tão avassaladora que corta e estilhaça a espada gigante do monstro ao meio, passando direto pelo seu corpo em um rastro de destruição. O silêncio finalmente retorna ao vilarejo devastado.
O escudo do líder cai quebrado no chão de terra, agora coberto por uma poça escura, envolto em uma aura de calor e exaustão. O jovem guerreiro abaixa suas armas e respira fundo, tentando recuperar o fôlego enquanto olha ao redor. Ele se pergunta se aquele era realmente o último deles. Caminhando de forma solitária entre os escombros e os corpos caídos. Ele limpa o suor e o sangue da testa, com um semblante pesado diante da tragédia. Ele inspeciona o local em busca de qualquer outro sinal de vida até que, finalmente, para diante de uma residência específica, parcialmente destruída pelas chamas, e conclui mentalmente que aquela era a casa da criança. Preparados para a reviravolta mais emocionante até agora. Quando nosso herói entra na casa destruída, ele toma um choque. A elfa, que estava gravemente ferida, mudou de posição. E não é só isso. Luzes misteriosas começam a flutuar ao redor dela. O rapaz percebe na hora que aquilo é um espírito. Ela não era uma elfa comum, mas sim uma integrante dos Eldrasil, uma tribo lendária de elfos antigos. Em um momento de extremo respeito, o jovem fecha os olhos dela e faz uma promessa silenciosa. Ele vai levar o corpo da mãe de volta para sua filhinha. Corte para a cidade segura, onde a pequena Aoin está esperando sentada com seu ursinho de pelúcia. Quando ela vê o rapaz, sai correndo toda feliz gritando pelo nome dele, Harton. A inocência da garota corta o coração de qualquer um. Ela pergunta se os monstros já saíram da casa dela e se a mamãe fugiu também. Harton não tem coragem de responder. Logo em seguida, vemos a garotinha no templo da cidade, no meio de toda a confusão de resgate e caixões sendo preparados. Sem entender nada, ela olha para o caixão e faz a pergunta mais dolorosa de todas. A minha mamãe está dormindo. E é aqui que o passado do nosso protagonista começa a vir à tona. Ver o sofrimento daquela garotinha ativa uma memória oculta na mente de Hart. Ele, que achava que suas emoções estavam totalmente desgastadas pelos traumas, se vê lembrando do próprio passado. Memórias que antes eram totalmente nubladas agora aparecem com uma clareza absurda. Ele se lembra de quando era criança, coberto de sangue, sendo acolhido em uma igreja enquanto uma menininha chorava ao seu lado. Uma pista gigantesca sobre a verdadeira origem do nosso herói. De volta ao presente, Harton bota a mão no ombro da pequena elfa e solta a verdade. Me desculpa. Eu não consegui salvar a sua mãe. O que acontece a seguir vai mudar o rumo de toda a história. Ao ouvir a notícia, a garotinha desaba a chorar, e o espírito de sua mãe aparece em uma visão emocionante para se despedir. De repente, o poder oculto da pequena elfa desperta. Uma aura mágica, colossal explode do corpo dela e rasga os céus da cidade. Esse poder é tão absurdo que chama a atenção dos magos de elite da guilda. Eles já estão em alerta máximo, afirmando que os elfos vão entrar na guerra depois desse massacre. Para fechar com chave de ouro, uma maga de alto escalão olha para o céu e reconhece aquela energia misteriosa. Mas de onde ela conhece esse poder? O cerco está se fechando, enquanto a comoção toma conta do templo na cidade fortificada. A narrativa se desloca para os arredores da floresta, onde outra tragédia se desdobra. Uma pequena criança elfa corre desesperada entre as árvores, ofegante e chorando. Ciente de que sua vila natal, Normia, foi completamente invadida por monstros. Em sua fuga, ela testemunha uma cena brutal. Outra elfa chamada Arlie tenta lutar bravamente contra as criaturas para dar tempo de a pequena Mei escapar. Arlie grita desesperadamente para que a menina fuja dali e busque ajuda imediatamente. O perigo se intensifica quando as terríveis criaturas dominam a elfa mais velha, deixando a garotinha em completo pânico. Tomada pelo pavor e correndo sem olhar para trás, a pequena acaba tropeçando em uma pedra e caindo violentamente no chão. Ferida e sozinha, a menina chora clamando por seu pai e por sua avó, enquanto a sombra de um enorme monstro surge imponente diante dela. A criatura ergue o braço para desferir um golpe fatal na criança indefesa. No último milésimo de segundo, uma misteriosa guerreira intervém, desferindo um ataque letal e preciso que abate o monstro instantaneamente. Com um perigo imediato neutralizado, a jovem guerreira, visivelmente exausta e guardando um profundo rancor daquelas criaturas, aproxima-se da garotinha assustada. Ela pergunta se a menina é uma sobrevivente da Vila Normia e sugere que ambas encontrem um esconderijo seguro para sobreviverem. Abrigada sob as raízes de uma grande árvore, a salvadora se apresenta como Risrete e descobre que o nome da pequena refugiada é Meiria. Em meio aos soluços abafados da criança, Risrete pede silêncio e cautela, alertando que se forem descobertas ali, será o fim de ambas. Enquanto se prepara para partir, o jovem Harton ajusta suas roupas e equipamentos.
mantendo o semblante focado e pensativo sobre os próximos passos de sua jornada. Em outro cômodo, a amável elfa cuida com carinho da pequena Alwyn, que finalmente demonstra sinais de melhora ao conseguir terminar uma refeição completa pela primeira vez em dias. Com um sorriso acolhedor, a cuidadora conforta a garotinha antes de deixá-la descansar, aliviada ao perceber que a saúde da menina está se estabilizando aos poucos. Ao sair do quarto carregando a bandeja vazia, a elfa é surpreendida ao encontrar Harton já de pé no corredor. O jovem agradece profundamente pelas roupas emprestadas e pela hospitalidade ao longo dos últimos 3 dias, afirmando que já se sente recuperado. Preocupada, ela tenta alertá-lo de que ele ainda precisa de repouso, apontando que as vestes até parecem um pouco apertadas para ele. Harton expressa sua gratidão por terem lhe cedido um espaço, mas a cuidadora insiste que eles apenas queriam ajudar alguém que estava à beira da morte após tamanho esforço na guilda. Ela então questiona se a decisão dele de permanecer ali para se recuperar tem alguma relação com Arwen, revelando que a outra garotinha também chora muito, perdeu o apetite e permanece acamada sem forças. Harton confirma as suspeitas da elfa com um breve aceno. Sem querer entrar em detalhes dolorosos, ela respeita o silêncio dele e pergunta qual será o seu próximo destino. O rapaz revela que precisa ir até a guilda e visitar o ferreiro para prestar contas do trabalho recente. Nesse momento, a pequena Alwyn surge timidamente na porta segurando seu bicho de pelúcia e pergunta se ele já está indo embora. Com um olhar curioso, a garotinha pede para acompanhá-lo no vilarejo. Harton sorri gentilmente e aceita a companhia, enquanto a cuidadora traz uma pequena bolsa de viagem que serve perfeitamente na menina. Juntos, os dois caminham pelas movimentadas barracas do mercado local, onde Harton compra um espetinho de carne para alegrar o dia da pequena elfa. Ao entrarem na prestigiada guilda de aventureiros, o clima de cobrança fica evidente. O mestre da guilda expressa sua séria preocupação com os recentes ataques que devastaram vilarejos inteiros, questionando a natureza brutal das criaturas envolvidas. Quando Harton se apresenta para prestar contas, o líder o confronta diretamente com um relatório oficial vindo da própria coroa. Ele revela que, embora Harton esteja na guilda há apenas 1 ano, ele conseguiu eliminar dezenas de criaturas sozinho em um verdadeiro massacre. Um feito suspeito considerando que os mesmos monstros haviam derrotado vários veteranos da guilda. Ao ser questionado sobre quem ou o que ele realmente é, Harton responde calmamente que não pode revelar essas informações, deixando o mestre frustrado por não conseguir respostas claras sobre o passado misterioso do rapaz. Mudando de assunto para garantir a segurança da guilda, Harton alerta o mestre que percebeu estar sendo perseguido por figuras suspeitas no caminho e acredita que o alvo seja a pequena Alwyn, que se delicia com os doces oferecidos pela recepcionista. Compreendendo o perigo iminente, o mestre entrega a Harton a recompensa em moedas de ouro e prata pelo trabalho concluído. Demonstrando desapego pelo dinheiro, o jovem pega apenas o estritamente necessário para pagar as despesas e pede para que o restante seja destinado à caridade. Como de costume, partindo logo em seguida sob o olhar admirado da funcionária. O próximo destino de Harton é a oficina do ferreiro local para reparar seu pesado equipamento de combate. O experiente artesão analisa os profundos danos na arma, impressionado com a força do oponente que o rapaz enfrentou para deixar a lâmina naquele estado. Enquanto os 2 homens discutem os detalhes do reparo, a curiosa Alwyn pede permissão para explorar o local e acaba entrando nos fundos da oficina. Lá, ela se depara com uma jovem assistente que trabalha polindo uma espada usando uma máscara de proteção. Ao notar a presença da garotinha elfa e perceber que ela está desacompanhada, a jovem retira os óculos de proteção e tenta entender como uma criança tão pequena foi parar ali sozinha, questionando onde estaria sua mãe ou o cliente responsável por ela, deixando a pequena Alwyn completamente sem jeito diante de tantas perguntas.
Ao se despedir do ferreiro e recusar qualquer pagamento excedente, Harton caminha de volta pela oficina carregando a pequena Alwyn nos ombros. Enquanto as pessoas na rua os observam com curiosidade. No entanto, o clima de tranquilidade dura pouco. Ao anoitecer, enquanto a garotinha dorme profundamente em uma estalagem, figuras mascaradas e encapuzadas se movem furtivamente pelos telhados da cidade, sob a luz da lua. O líder dos invasores usa um estranho artefato luminoso que reage à presença da elfa, confirmando que encontraram o alvo correto. Sem fazer barulho, os sequestradores invadem o quarto pela janela e conseguem capturar a criança sem que ela acorde. A retirada dos invasores é interrompida abruptamente na porta do quarto. Harton surge nas sombras bloqueando a única saída, com um olhar frio e ameaçador. Ele avisa calmamente que não se importa com a identidade deles, exigindo apenas que soltem a garota e saiam imediatamente. Diante da recusa, o líder ordena que um dos capangas elimine o rapaz, mas Harton demonstra uma velocidade sobre-humana, com um único movimento preciso. Ele esquiva do ataque inimigo e acerta um soco devastador que estraçalha a máscara do oponente e o joga violentamente contra o chão. O segundo agressor tenta arpelá-lo pelas costas com uma investida em alta velocidade usando uma lâmina curvada, mesmo sem olhar diretamente para o golpe. Harton desvia milimetricamente do corte e cota com um soco direto no estômago, desarmando o oponente nocado instantaneamente. Em questão de segundos, o herói subjuga os guerreiros treinados sem sequer sacar sua própria espada, deixando o sequestrador restante em completo estado de choque enquanto segura a pequena refém. Ao ver seus companheiros caírem sem a menor chance de reação, o último sequestrador percebe a monstruosa diferença de poder. Harton aponta friamente para os homens desmaiados no chão e ordena que o sobrevivente recolha seus aliados e vá embora, sem forças para cá e tremendo diante da imponência do herói. O mascarado aceita a derrota, pega os parceiros feridos e bate em retirada pela janela, questionando-se em total desespero sobre quem seria aquele garoto tão absurdamente forte. Logo após os invasores sumirem na noite, a porta do quarto se abre bruscamente. Uma jovem elfa chamada Claire entra armada com uma frigideira. Desesperada pela segurança de Harton e da pequena Alwyn, ao ver a calmaria no recinto, ela desaba de joelhos no chão, aliviada por ninguém ter se machucado. Arten a tranquiliza explicando que a garotinha apenas continuou dormindo profundamente e não percebeu o perigo. Ele orienta Claire a ir descansar enquanto ele assume a guarda do quarto pelo resto da noite, prometendo reportar todo o ocorrido para a guilda na manhã seguinte. Sozinha e ainda assustada, Claire pergunta se aqueles homens eram apenas ladrões comuns, recebendo como resposta um misterioso e preocupante "quem sabe", enquanto o jovem observa a pequena elfa dormir, ciente de que ameaças ainda maiores virão.